A gente recebe agora, ao vivo, o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Ministro, boa tarde, me ouve, tudo bem? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. Estou à disposição de todos que fazem a CNN. Um prazer falar com vocês. Ministro, eu sei que o senhor saiu rapidinho da reunião aí da sala de situação. Obrigada por conversar com a gente. Eu queria atualizações, principalmente sobre o aeroporto da capital gaúcha, que segue fechado até onde nós sabemos por tempo indeterminado, e o que está sendo pensado junto às companhias aéreas como alternativa para esses voos que seriam destinados ao aeroporto de Porto Alegre. Olha, Tainá, primeiro dizer que há um trabalho coletivo coordenado pelo presidente Lula, pela Casa Civil, que dialoga de maneira transversal com todos os ministérios para ajudar nesse momento desafiador que está vivendo o estado do Rio Grande do Sul. Em relação à situação do aeroporto, que é gerido pela concessionária Aiport, nós estamos montando um plano estratégico para assim que as águas baixarem, a água baixar do aeroporto, a gente poder, em caráter emergencial, entrar com ações de infraestrutura para poder requalificar o aeroporto e ele poder voltar a operar. O que é que acontece, Tainá? A água no aeroporto está dando em torno de 2,5 metros. Então, toda a pista, toda a torre, a área de sinalização, ela está debaixo d'água e, mais do que isso, nas últimas 48 horas, a água também entrou no terminal. Nós estamos com 2 metros de altura de água dentro do terminal. Então, isso, os elevadores, a parte de esteiras, a parte de toda a área logística do aeroporto, as lojas estão debaixo d'água. Então, é uma situação delicada do aeroporto. A gente precisa aguardar a água baixar, a água sair do aeroporto, para a partir daí a gente ver o tamanho do dano e do impacto que foi causado pelas chuvas e pelo alagamento em relação à situação do próprio aeroporto. Então, a gente está trabalhando nessa situação, nós montamos um planejamento estratégico para a gente poder avançar no investimento em infraestrutura para o quanto antes o aeroporto poder voltar a operar. Mas a gente espera em torno de 15 dias para ter um diagnóstico mais claro da situação do aeroporto. Por quê? Porque se a pista e a parte de iluminação e a torre de controle não estiver danificado, a gente automaticamente começa a operar. Mas se tiver algum problema em relação à pista, a gente não pode correr risco, sobretudo para a aviação, até porque a gente precisa levar segurança aos passageiros que vão viajar pelo estado do Rio Grande do Sul. Concomitantemente, paralelamente, a gente está trabalhando um plano de ações com as companhias aéreas. Já tivemos uma reunião ontem, hoje pela manhã, até às 18 horas, eles estarão apresentando um plano regional de aviação. Hoje, nós recebemos, em média, 120 a 130 voos no aeroporto de Porto Alegre e a gente está tentando pegar parte desses voos e deslocar para outros aeroportos do Rio Grande do Sul. A exemplo de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Pelotas, entre outros. Então, esses aeroportos, eles vão receber voos da Gol, da Latam, da Azul, para poder diminuir o impacto da redução da aviação no estado. Então, nós estamos trabalhando fortemente nisso ao lado das companhias aéreas, ao lado da concessionária, há uma mobilização do governo para que a gente possa atender a população, sobretudo aqueles que de fato precisam sair ou voltar para o estado do Rio Grande do Sul. Segurança em primeiro lugar, né, ministro? A gente sabe que esses outros aeroportos regionais não têm a mesma capacidade do aeroporto de Porto Alegre, que é um aeroporto internacional. Devem ser feitas obras emergenciais nesses demais aeroportos para ampliar a capacidade deles? Como o Ministério tem lidado com essa situação? Olha, a gente criou um grupo de trabalho que está monitorando, está trabalhando.
nós já identificamos, o estado do Rio Grande do Sul são 12 aeroportos. Apenas o aeroporto de Porto Alegre, ele não está funcionando. Mas desses 11 aeroportos, nós temos em torno de 6 que têm capacidade de poder receber voos. Então, cada companhia está fazendo o seu estudo de malha viária e a gente espera que até hoje, às 18 horas, nós tenhamos concluída, né, esse plano de voo regional para atender a população. Além disso, nós estamos trabalhando com a Força Aérea Brasileira, com a FAB, alguns turistas que estão lá, estão querendo voltar para o seu estado de origem. A gente está montando um plano estratégico para até sexta-feira trabalhar, sexta e ao longo do final de semana, um plano para poder trazer esses turistas e poderem voltar ao seu estado de origem. Mas a gente está trabalhando, Gustavo, com a Fraport, não pode identificar ainda porque o aeroporto está submerso a 2,5 metros de água. Vocês devem ter acompanhado aí pelas imagens tristes em relação à situação do nosso aeroporto. A gente precisa esperar a água baixar e, a partir da área de engenharia, poder dar todo o diagnóstico operacional, e aí não vai faltar prioridade, né, da concessionária, do governo federal, para o quanto antes entregar o aeroporto pronto e funcionando, por conta do turismo de negócios, para o turismo de lazer, para a economia. E, além disso, eu quero, Tainá, Gustavo, agradecer publicamente as companhias aéreas brasileiras que estão nos ajudando no transporte de cargas. Então, as companhias aéreas brasileiras estão ajudando a gente no plano logístico. Quinta-feira já sai um conjunto de voos para o estado para levar mantimentos, medicamentos, alimentos, roupas. Agradecer publicamente ao povo brasileiro esse apoio de solidariedade que a gente vem tendo, porque esse é o momento de todos nós ajudarmos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Eu estive lá com o presidente Lula. O presidente Lula cada vez mais tem trabalhado nessa direção, articulado uma agenda com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, tem trabalhado diariamente, dialogando com seus ministros, assumiu a liderança desse processo, porque é hora de todos nós nos unirmos para ajudar o estado do Rio Grande do Sul, que tanto precisa. E também nós estamos trabalhando os nossos portos. No Rio Grande do Sul, nós temos 3 portos, dos quais apenas o Porto Grande está funcionando. A gente está buscando navios de Santos, navios do Rio de Janeiro, do Porto de Itapuã. Essas embarcações, esses navios, vão levar mantimentos para o estado, para que a gente possa ajudar na mobilização de levar esses insumos para atender a população. Agora é retirar as vítimas que estão em situação de mais delicada. A gente precisa ajudar a população que está precisando de alimentos, de medicamentos, do apoio institucional do Estado, e a partir daí já existe um grupo de trabalho, e a gente está nesse momento discutindo isso aqui dentro de uma reunião ministerial. Cada ministério está levantando a sua situação. Daqui a pouco vai ter projeto por projeto do que é que foi danificado, e a partir daí vai se ter um plano de investimentos do governo federal, que no momento certo o presidente Lula e o ministro Rui Costa vai apresentar à sociedade brasileira. Tá certo. Ministro, a gente agradece a sua participação. Sei que o senhor está com o tempo apertado, precisa voltar para a reunião, mas por hora, muito obrigada pelos esclarecimentos, e o espaço está aberto também para qualquer outra informação relacionada aos portos e aeroportos e a situação trágica do Rio Grande do Sul. Ainda quero fazer um apelo também, uma preocupação do governo em relação, Gustavo, a muitas fake news que têm surgido. Isso é um desserviço à sociedade brasileira, é um desserviço ao Rio Grande do Sul. A gente precisa levar, sobretudo, a boa informação ao povo daquele estado, que precisa ter o apoio do Estado brasileiro, mas, sobretudo, de toda a sociedade que quer ajudar nesse momento desafiador que vive o estado do Rio Grande do Sul.
Certíssimo. Fake news faz mal, fake news mata, e numa situação dessa, não acredita em fake news. Essa história de pedir nota fiscal, tudo balela. Acreditem na imprensa profissional que a gente está noticiando, e o ministro aqui, que cumpriu com o dever do Bastidores CNN e trouxe bastidores aqui para vocês da reunião ministerial que ele participa agora. Então, projetos estão sendo apresentados para o presidente Lula para fazer um anúncio daquilo que vai ser reconstruído e os investimentos feitos. Muito obrigado, ministro, pela participação aqui no Bastidores CNN.